Primeiramente, né, prazer em conhecer vocês. Eu sou o Wilker Ferreira. Eu sou... A Raíssa entrou aí também. Eu tenho uma experiência vasta aí no campo aí da academia, também da indústria. Assim, eu tenho 16 anos de indústria, eu atuo na Stellantis, que é a Fiat, né? Junto com a Jeep, junto com a Peugeot, se tornaram a Stellantis. Eu também, aqui no Pitágoras, eu tenho 11 anos, né? Eu leciono aqui desde os meus 22 anos. E eu tenho, assim, eu sou graduado em administração, tenho mestrado, doutorado, especialização em engenharia de produção, tenho pós-doutorado, inclusive. Enfim, tenho uma experiência em vários artigos científicos, sou revisor de periódicos internacionais, elaboração de artigos científicos, enfim, eu tenho uma coleção de artigos aí já publicados, muitos artigos, vocês podem entrar lá no meu Lattes e ver, e eu já orientei mais de 250 trabalhos de TCC aí ao longo da minha trajetória acadêmica, tem 4 livros publicados. O que eu falo para vocês é o seguinte, o TCC não tem mistério, tá? O que vocês vão precisar é sempre pensar na ótica do leitor, ou seja, na ótica de quem está lendo, e como é um trabalho científico, você precisa usar citações, tá? Você tem que citar, construir os seus argumentos. Você quer falar alguma coisa, você tem que falar segundo as palavras de outras pessoas, tá? Principalmente quando eu falo de referencial teórico, porque o TCC é um trabalho científico que, para você defender o seu argumento, você tem que usar trabalhos de outras pessoas, tá? E aí o seguinte, estou com a tela compartilhada aqui, só para vocês terem uma noção, né? O tema de vocês é jornalismo. Eu entrei aqui no repositório institucional aqui, da Federal de Santa Catarina, inclusive a minha especialização foi na Federal de Santa Catarina, que tem, por exemplo, vários TCCs, temas de TCCs aqui, de trabalhos que vocês podem fazer, podem abordar, tá? Em geral, a gente produz um artigo, tá? Mas vocês estão livres aí também para sugerir, se quiser fazer um podcast, se quiser fazer no seu trabalho aí, por exemplo, como é que chama, gente? Uma curta, né? Tem uma orientanda aí que está fazendo uma curta aí no TCC2. Até falei com ela assim, olha, produz uma curta já no formato de alguma competição que você quer participar a respeito disso. Tá? Wilker, licença. Sim. Até então, a orientação que a gente tinha era que a gente produziria um artigo no TCC1 e o produto só no TCC2. É isso mesmo. O TCC1 é o projeto, tá? Ok. E o TCC2 é a realização, sabe? Tá. Então, basicamente, vocês vão preencher, vai produzir um projetinho daquilo que você vai fazer no 2. Eu vou mostrar aqui para vocês, vou até mandar para vocês um modelo aqui, ó, de TCC aqui, um modelo aqui que vocês podem seguir, inclusive, para poder usar e ir preenchendo. Vocês vão ver que é bem, bem tranquilo aí de ser preenchido. Eu vou explicar para vocês. Mas a vantagem é que TCC é eu que vou avaliar, tá, gente? Então, assim, tudo é comigo aqui, não tem tutor, enfim, tá? Então, primeiro, tá claro que vocês, né, estão no TCC1, vocês vão fazer um projeto. E aí, o que eu estou mostrando aqui, porque você tem que definir um tema, né? Então, você tem vários temas. Que, por exemplo, jornalismo e nova lei do gás, estudo da cobertura da Folha de São Paulo, visibilidade, olhar para mulheres multissexuais, costura viva, história de quem faz moda na capital catarinense, cogumelo da meia-noite, aí assim, tem coisas aqui que a gente fica até nome negado, população T, existe em eu, aí vai, né? Tecla de onde? Na hora que vocês abrem aqui, aí para acessar aqui não tem como acessar porque a gente não está no repositório, né? Mas isso é só alguns temas aqui. Mas no próprio Google Acadêmico, quando a gente clica aqui, ó, Google Acadêmico,
Vai aparecer um monte de artigos do curso de jornalismo. Artigos do curso de jornalismo. Aqui, ó. Mulheres da vida ou simplesmente mulheres? A representação social da figura da prostituta pelo jornalismo. Orientação da pesquisa em jornalismo, desafios e perspectivas. TCC também é notícia. Estudo de caso da Agência Experimental de Divulgação Científica. Então, vocês podem varrer aí o universo aí dos TCCs, dos temas que vocês acham interessante e desenvolver, tá? Aqui, ó. Apresentação da figura. Tem vários trabalhos, vocês podem pegar ideias a respeito e tal. Inclusive, geralmente, os trabalhos, eles já vêm com o quê? Já vem com uma introdução, né? De acordo com esse tema. Já vem com um referencial teórico, que é esse panorama aqui. O primeiro capítulo já mostra aí os referenciais teóricos, que você, na hora que vai construir, você constrói em cima de citações, ou seja, alguém que já escreveu um artigo, por exemplo, Manais é uma obra que já existe, ou Wise também, e assim sucessivamente você vai construindo os argumentos seus. Aí você vai fazer um capítulo a respeito disso, e, enfim, só para vocês entenderem a lógica, tá? O TCC tem começo, meio e fim, tá? Uma introdução, aí eu tenho os capítulos e, finalmente, as conclusões, com as referenciais, as referências bibliográficas. Isso, gente, é o trabalho completo que vocês vão entregar no TCC 2. No TCC 1, aí, ó, eu tenho esse modelinho aqui, ó, que vocês podem preencher esse modelinho, tá? Inclusive, eu vou mandar até um exemplo aqui, ó, de TCC 1. Vou mandar um meu aqui, ó. Um exemplo que eu construí. Aqui, ó. Mandar lá no grupinho de vocês, que aí fica facinho. Só bater o olho. Ó. Pronto. Bom, olha aqui, gente. Como é que é assim, não tem bicho de sete cabeças. Você vai pegar esse modelinho aqui, ó, que eu mandei para vocês, vai colocar o logo da instituição, inclusive no trabalho aqui que eu mando de exemplo aqui para vocês, que eu acabei de mandar. Já até tem ele, então você pode pegar essa capa minha aqui, ó, colocar o título do trabalho de vocês, a contracapa também, aí vocês colocam o projeto apresentado ao curso de jornalismo, tá? Da Faculdade de Pitágoras. O orientador sou eu, ok? Aí vai vir o sumário, vai ser a última coisa que vocês vão fazer. E aí vocês vão começar com a introdução, gente. Introdução, você vai contextualizar aquele tema seus, tá? Vai falar, por exemplo, a introdução chama o leitor a ler aquele trabalho. Então, vocês colocam lá dentro da introdução o contexto no qual está se inserido, tá? Por exemplo, você vai abordar um tema dentro do jornalismo. Esse tema é um tema emergente, não é? Então, você vai discorrer sobre aquilo ali. Igual a gente aprende mesmo no ensino médio, tá? A gente introduz o tema. E logo depois, gente, vocês entram com um problema de pesquisa. Isso é muito importante, porque é aquilo que você quer responder com o trabalho. O que eu quero responder com esse trabalho? Mas um problema, tem que ser um problema teórico, tá, gente? É um problema científico. Por exemplo, aqui, olha, da engenharia civil, mas entendam só a natureza. Quais os benefícios e limitações dos métodos, tá? Que esses métodos aqui. Não, resolvido. Olha aí pra você ver, mano. Olha aí a conversa do retardado. Oi? Tá tudo bem aí, gente? Ó, vocês estão entendendo, pessoal, o que eu estou explicando? Vocês estão me escutando?
Então, quais os benefícios e limitações dos métodos? Aí você pode falar, por exemplo, se você quiser aplicar uma ferramenta aí que você utilizou, que você viu aí no curso seu de jornalismo, em determinado contexto, vocês podem fazer, tá? Você quer fazer um estudo só bibliográfico, você pode fazer. Você quer fazer um estudo de caso em alguma organização, você pode fazer também. O que é um estudo de caso, né? Estudo de caso é quando você analisa aí uma organização, um sistema, um método, e quer ver ele na prática, discorrer sobre ele, para ver se o comportamento do fenômeno, do fenômeno é igual ao comportamento que está previsto na literatura, né? Vocês podem também fazer uma pesquisação, tá? Vocês podem entrevistar pessoas, vocês podem emitir formulários online e coletar dados. Tá? Então, eu deixo muito livre para vocês escolherem o tema de vocês. Inclusive, eu vou conversar com vocês sobre isso. Então, olha, o que eu faço? Eu pergunto, né, por exemplo, como se comporta tal fulano, né, tal grupo social? Eu posso fazer isso também. Como se dá a relação de X com Y? Posso fazer também. Então, eu vou fazer uma pergunta relacionada ao meu tema, tá? Aquilo que eu quero pesquisar. E logo depois eu entro com os meus objetivos. Meu objetivo, ele reflete aquele problema, tá? Então, por exemplo, eu posso comparar métodos, eu posso investigar o comportamento de uma determinada população em uma determinada situação. Eu posso investigar, por exemplo, como o jornalismo tem se modificado com o advento da pandemia, tá? Posso também entender o fenômeno do jornalismo nos canais do YouTube, tá? Jornalismo praticado por youtubers, por digitais influencers, enfim, eu seto um objetivo geral, eu defino um objetivo geral, e aí eu vou abordar os específicos. Específico nada mais é que a decomposição do geral. Então, gente, eu sugiro fazer poucos objetivos específicos para não ficar um trabalho muito gigante. Mas é importante que cada objetivo específico você alcance ele no seu trabalho. Você vai alcançar na hora que você for fazer o seu referencial teórico, você vai alcançar na hora que você for coletar os dados, escrever sobre os resultados daquela pesquisa que você tem, tá? E aí, gente, o próximo ponto é a justificativa do trabalho. Qual que é a relevância desse trabalho meu para a literatura na área? Qual que é a relevância que eu tenho para a sociedade, para a economia? O porquê de investigar esse tema. Eu coloco aqui uns 3 parágrafos aí de justificativo, já é o bastante. E logo depois eu vou para a fundamentação teórica. Lembra daqueles recortes que a gente falou, citações de autores? Muito bem. O que eu vou fazer? Eu vou pegar meus objetivos específicos e agora eu vou criar tópicos para eles, capítulos para eles, e eu vou utilizar a literatura que eu já tenho lá no Google Acadêmico, artigos, revistas, livros, e eu vou descrever essas ferramentas, essas ideias, esses sistemas, esses conceitos, em citações, igual eu coloquei aqui. Ó. Segundo Nascimento, segundo Cassar, Tomás, Cleito e Cardoso, 2009, reforçam que alvenaria convencional. E aí vai, entendeu? Eu posso criar subtópicos dentro desse tema. O importante é, aqui eu embaso o meu trabalho com referências na literatura sobre o tema que eu quero investigar. Por quê? Porque na hora que eu vou investigar lá nos resultados, eu vou investigar em cima daqueles conceitos teóricos que eu utilizei aqui no meu referencial teórico. Tá? E aí, uma vez que eu fiz o meu referencial teórico, lembrem, na primeira parte do TCC, vocês não vão coletar dados, vocês não vão fazer nada disso. A única coisa que vocês vão fazer é fazer o projeto. Colocar o meu referencial teórico, fazer o meu justificativo, fazer meus objetivos, fazer meu problema de pesquisa, minha introdução e a minha metodologia. A metodologia é como que você vai alcançar, como você vai responder aquela pergunta. Tá? Você vai empregar um método qualitativo, ou seja, é um método que não tem base, não tem tratamento estatístico para poder investigar. Você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, uma entrevista aberta, então é um método qualitativo.
Você vai fazer uma revisão bibliográfica, pegando artigos e revistas científicas apenas, ou você vai fazer um estudo de caso, analisando um caso específico de um grupo, de uma organização, tá? Você vai construir algo no seu TCC, por exemplo, você vai ser um sujeito também daquela ação, que seria uma pesquisa-ação em que você produz dentro do seu TCC, por exemplo, um podcast, e vai analisar a situação no momento que você está produzindo, os mecanismos que se interferem, por exemplo, na elaboração do podcast, enfim, tá? E aí aqui na metodologia, então, a gente classifica metodologicamente como que é a nossa pesquisa. Vocês podem usar livros de metodologia científica para ajudar a fazer, etc. E eu falo também o seguinte, qual que é o período meu de coleta de dados, tá? Quais que são os principais elementos que eu vou investigar aqui, tá? Bom, e depois, por fim, o cronograma, tá? O meu projeto de pesquisa tem um cronograma. São as etapas que eu vou formular até a entrega do TCC, até a defesa final da minha monografia, do meu TCC. Aí eu tenho as referências bibliográficas aqui, que são aquelas citações. As citações eu preciso colocar na norma da BNT, elas conforme as minhas referências bibliográficas, tem que estar embasado. Tá? E acabou. Isso é o que vocês vão entregar no seu TCC1, o projeto de pesquisa. Tá? O TCC2 eu explico adiante, que o TCC2 seria a realização, tá, do que você planejou no 1. Ok, gente? Dúvidas? Podem perguntar. Ok, eu tenho uma dúvida, mas é específica sobre o que eu já quero fazer. Eu já posso falar ou marco uma orientação sozinho? Já Como que faz? Já pode falar com certeza. A menos que... sobre esses elementos que eu comentei, alguém aí tem alguma dúvida geral? Ou já podemos passar para os específicos? Eu iria perguntar em relação às aulas, seria toda quinta-feira, nesse mesmo horário, as orientações? Ou a gente pode marcar uma orientação com você separado, quando a gente tiver uma dúvida, como é que funciona? As aulas são toda segunda-feira. Hoje eu estou fazendo, porque eu estou fazendo só com a turma de vocês, que é um momento assim mais particular, né? Então, assim, vocês começaram um pouco desalinhados, mas as aulas são toda segunda-feira, 9h40, e é um ponto de evolução mesmo, assim, tá? Eu mostro as etapas dos trabalhos. Aqui eu mostrei para vocês, por exemplo, a etapa total do TCC1, né? A diferença é que o pessoal manda, posta no AVA, vocês não, vocês são direto comigo, avaliação é direta comigo, tudo é direto comigo, tá? Então, assim, as aulas são 9h40, às segundas-feiras, até às 10h30, é um ponto de orientação, tá? Então, assim, vocês podem participar normalmente das aulas, esse é o intuito mesmo. E a orientação é qualquer dia, qualquer horário, quer dizer assim, né, que a gente puder, né, você especificamente, diretamente comigo. Professor, eu quero ir na faculdade aí, que eu quero conversar com o senhor sobre o meu tema e tal. A Joy, por exemplo, que é do TCC2, ela marcou comigo e a gente falou aqui, meia horinha aqui, 6h30, tá? Antes das aulas mesmo, eu faço esse ponto de orientação com vocês. Se vocês querem virtual, não, professor, eu quero virtual e tal, tem como a gente marcar aí 6h30, algum dia virtual tem também. Então, vocês definem assim, tá? O TCC é uma disciplina muito flexível, muito customizada. Mas é porque eu customizo, tá, gente? Não é todo professor que fornece WhatsApp, faz isso, não. Mas eu faço porque o sucesso de vocês é meu sucesso. Então, a gente vai fazendo esses alinhamentos. Tá claro? Ok, claro. Então, vocês têm meu WhatsApp, né? Todo mundo tem, certo? Tá no grupo lá, é só me chamar lá e tal. Eu geralmente respondo muito rápido, assim, gente. Para vocês terem ideia, vocês estão vendo minha tela aqui, ó, sem brincadeira, ó. As últimas mensagens que eu tenho de TCC, não é do vizinho, não, do TCC. Aqui, ó. Foram 9h48.
Não, foi 8,52. Mentira, foi 19,25. Pode, não tem, porque eu dei aula agora, tá, gente? Antes da aula, eu respondi todos aqui, ó. Vocês podem olhar aqui, ó, que tem gente pra caramba que me chama. Tá? Então, assim, é bem rapidinho, assim, que eu respondo mesmo, então tá tranquilo. Quem mais? Primeiro passo, então, definir o tema. Então, vamos para as dúvidas específicas. Eu posso? Claro. Então, o meu tema, eu gostaria de falar sobre comunicação política. Especificamente, eu gostaria de analisar as cartas na comunicação política. Então, eu escolhi duas que eu pretendo analisar. Uma é aquela famosa do Lula, Carta ao Povo Brasileiro, e a outra é uma recente do Bolsonaro, que ele tornou pública depois do 7 de setembro do ano passado. Uhum. Então, na minha pesquisa, que eu já estava fazendo um pouco antes, eu já percebi algumas diferenças nessas duas. Por exemplo, a do Lula busca mais ter uma confirmação, tem mais um viés de marketing político, porque ele quer se provar para um grupo que ele não é, como eu posso dizer, ele queria se provar que ele não era um socialista, um cara que seria entreguista. Então, a ideia dele naquela carta era isso, era uma promoção. Já no caso do Bolsonaro, ele queria, né, apagar um incêndio que ele tinha causado ali no governo dele. Só que como produto, eu queria fazer uma resposta. Por quê? O que acontece é que essas cartas não falam ao povo brasileiro, embora elas sejam endereçadas ao povo brasileiro. Elas falam com o mercado, falam enfim, com as instituições, mas não falam com o povo, como na teoria ela diz, né? Então, tanto na carta do Lula quanto na carta do Bolsonaro, ele fala ao povo brasileiro, ao cidadão brasileiro. Muda um pouco, mas em tese as duas são direcionadas ao povo, só que quando você para analisar, na verdade não são. Então, no meu produto eu queria fazer uma reportagem que seria uma resposta, ou seja, contar os anseios do povo em tese para os políticos, mas mostrar os reais anseios da sociedade. Então, aí quando o senhor foi apresentando aí o trabalho, eu vi que podia fazer uma análise ou um produto. Eu queria saber uma análise, né, um estudo de caso ou um produto. Eu queria saber se poderia ser as duas coisas. Eu trazer a análise, o estudo de caso na monografia e fazer a reportagem como produto. Pode sim, não tem problema não. Ou seja, você quer... Inclusive eu abri aqui, não sei se vocês viram lá, enquanto ela foi falando, eu fui entrando no Google Acadêmico, né, e vi um artigo aqui, por exemplo, Discursos contra Lula e o PT, expressões do ódio no cenário político brasileiro no pré-impeachment de Dilma Rousseff. Ou seja, existem vários artigos que fazem uma análise do discurso igual você está se propondo a fazer. Né? Você está se propondo a fazer uma análise de discurso. A diferença do seu estudo é que, além desta análise aqui, você também pretende produzir é como se fosse um artigo-resposta, não é isso? Mas esse artigo-resposta que eu gostaria de saber, vou até mandar aqui, tá, gente? Aqui, só para ela, aqui, mandei no grupo. Esse artigo-resposta que você pretende fazer seria com base em entrevistas de pessoas, tá? Você ia entrevistar um grupo de pessoas, ia produzir um artigo-resposta, ou seria com base na sua análise, já ia produzir direto? Não, eu gostaria de entrevistar pessoas e produzir um documentário. Ok. Então, beleza. Então, seria um modelo misto entre análise e documentário. Beleza, você pode fazer tranquilamente. Esse documentário seria fazer vídeo, que tem uma estrutura, se você quiser fazer de vídeo, né? Tem uma estrutura aqui na faculdade que você pode recorrer também lá no 2 para você poder fazer. Tá,
Tá, ok. Essa era a minha dúvida. Eu não sei se eu consegui me fazer entender no meu tema, se deu para compreender direitinho. Entende? Não, compreendi sim. Ok. Era isso. Obrigada. Por nada. Inclusive, gente, aqui, ó, se vocês entrarem aqui no Google Acadêmico, gente, é o Google científico, tá? É o que você pesquisa lá, cai só coisa científica, tá? Artigo científico. Documentário, produção científica. Aqui, ó, método. Na hora que vocês abrem aqui, ó, existem vários artigos aqui que versam sobre isso. Aqui, ó. Produção científica sobre estudos bibliográficos, documentários críticos sobre o mundo natural do ensino da biologia. Só que isso aqui estão analisando o documentário. Contudo, é pouco examinado, tomando o objetivo do documentário Nascido do Fogo. É muita análise que se faz, mas vocês podem produzir aí como produto TCC o documentário. Você produz uma análise e depois você pode produzir um documentário em resposta. Então, o trabalho fica grande, fica, tá? Então é por isso que é bom, na hora que vocês forem fazer, vocês definirem muito um recorte aí para o trabalho de vocês, porque senão vocês vão morrer e não vai conseguir chegar no final. Eu tenho mais uma dúvida. Que eu tinha. É uma dúvida geral, mas só que eu tinha esquecido. Quando você fala fundamentação teórica, eu necessariamente preciso manter esse título ou eu já posso partir para os meus títulos? Então, por exemplo. O capítulo não pode partir. Tá, porque eu vou falar de sociedade do espetáculo, diferenciação de alguns conceitos, então eu queria saber se eu posso fazer os meus capítulos quando eu for avançar na fundamentação teórica, ou se eu tinha que manter esse nome. Não, você pode partir direto, porque um artigo, na realidade, quando você produz um artigo, você usa direto o título, sabe? Você não precisa colocar fundamentação teórica, não. Tá, ok. Uma monografia, em geral, já tem a menção fundamentação teórica. Ok, tem um mínimo de páginas, um máximo? Não, varia do bom senso, assim, pra você não fazer uma pesquisa muito pobre, né? E nem. Eu sou muito objetivo, assim, eu prefiro que vocês sejam objetivos, mas sem ser pobre, sabe? Por exemplo, vou fazer um referencial teórico aí só de 3 páginas, aí também não, né? Mas um referencial teórico robusto, um referencial. No projeto, né, do TCC1, vocês podem fazer só aí umas 4 páginas de referencial teórico, já está ótimo. Mas no TCC2, gente, tem que ter pelo menos umas 12, 15 páginas, tá? Aqui, ó, é um trabalho de pesquisação. Olha que interessante aqui, ó. A produção de vídeo documentário em sala de aula, um propósito de pesquisação do processo de ensino-aprendizagem em geografia. Quando o autor ele vai lá e realiza um projeto, né, onde ele também é o sujeito da pesquisa, especificamente, é um método de pesquisação, tá? Então, vocês, na metodologia, vocês vão colocar pesquisação de trabalho, se for isso que vocês querem fazer, sabe? Aí vocês podem pesquisar aí, se é um estudo de caso, se é uma pesquisação, enfim. Vocês definem qual é a forma melhor que vocês querem trabalhar. Até mais!
Então, se vocês forem olhar aqui, ó, pesquisação é uma forma de investigação baseada em uma autorreflexão coletiva empreendida pelos participantes do grupo social, de maneira a melhorar a racionalidade e a justiça das suas próprias práticas sociais e educacionais. Tá? É uma abordagem colaborativa. Aí você tem aqui características. Participativa, inclui todos os participantes envolvidos. Intervencionista, que é experimental. Problematizada. Enfim, aí são elementos aqui que vocês vão explorar então, o trabalho de vocês. Mais dúvidas? Eu até que não, porque eu queria saber mais sobre essa introdução, né, de como esses modelos que você mandou aqui no grupo vai me ajudar bastante. Eu estou precisando mais absorver mais conteúdos para esclarecer mais minhas ideias, assim, e ter um ponto certo. E esses modelos vão me ajudar bastante. Então, por hora... Na hora que vocês forem fazendo, vão surgindo as dúvidas, né? E aí vocês vão me falando, vocês não precisam esperar a aula, não. Já pode mandar mensagem para mim, eu esclareço, tá? Bem tranquilo. Mas redação é isso. À medida que a gente vai fazendo, vai surgindo. E o modelo ajuda muito, porque vocês já sabem aquilo que vocês vão entregar no final das contas, né? Então, fica mais fácil de se fazer quando você já tem um exemplo. Aí, pessoal, se não tem mais nenhuma dúvida aí, a gente encerra, então. Como eu falei para vocês, aulas 21 e 40, aulas formais. Essas aulas é para esclarecer a dúvida das pessoas e também para eu passar um ponto novo de evolução, de entrega. E assim, aí eu vejo vocês nas aulas 9 e 40, mas igual vocês estão vendo aí, é muito personalizado, assim, porque o TCC, a dúvida de um geralmente não é a dúvida do outro, e aí às vezes tem algum tema, tem alguma dúvida específica em algum ponto, tá? Vocês podem, né, se vocês têm outros professores, por exemplo, também, que vocês querem dialogar sobre o trabalho, sobre o tema que vocês estão desenvolvendo, vocês fiquem à vontade também para poder dialogar com eles, não tem problema nenhum, tá? E aí a gente vai alinhando, tá? A evolução do trabalho de vocês à medida que vocês forem fazendo, vão me mostrando, tá? É assim que a gente faz. Fiz a introdução, professor, dá uma olhadinha? Ok, tô. Eu já tenho problema de pesquisa, os meus objetivos feitos. Dá uma olhadinha comigo aqui. Por exemplo, para vocês terem ideia, chegou um trabalho aqui para mim do curso de vocês que tinha 7 objetivos específicos. Gente, meu Deus do céu, 7 objetivos específicos depois para poder responder esses objetivos específicos na segunda parte do trabalho. Vocês vão ter só 3 meses para fazer pesquisa? Impossível, assim, muito difícil. Então, procurem focar. Sugiro fazer 3 objetivos específicos, gente. Aí vocês já conseguem avançar muito mais. Sabe? Sim, eu já estou terminando já. Entenderam, pessoal? É que a faculdade está fechando aqui agora. Quando eu saio aqui, não tem ninguém aqui. O TCC2 é ainda mais uma monografia ou não? Ainda estou perdido nisso. Como você falou que vai ter que responder os objetivos, então não ficou claro. O que acontece? Uma monografia, geralmente, o que você tem? Você tem um trabalho que tem um referencial teórico, aí tem uma sessão de problema, uma sessão de metodologia, tem as sessões todas definidas. E tem o artigo, que ele é mais enxuto. Tá? Você pode optar por ambos. Tá? Para mim, não tem problema. Se você quer fazer uma monografia, você faz. Se quer fazer um formato mais enxuto, você faz. Eu sugiro fazer no formato de artigo, que inclusive você pode publicar depois, entendeu? O artigo para o 1 ou para o 2? Não. O 2 é o complemento do 1, entendeu?
Ah, tá. Então, assim, o que você faz no 1, que é o projeto de pesquisa, você faz um cronograma e tal, é para você completar ele no 2. Ah, sim. Você começa no 1 e termina no 2. Você entendeu? Ah, tá. Ok. Nada se perde, tudo se modifica, entendeu? Tudo se Uhum. transforma, assim. Ok. Certo. Tá claro, tá claro? Basicamente é isso, assim, tá? Vocês têm mais alguma dúvida? Que senão a gente encerra por hoje. Professor, eu estava com muita dúvida na hora de escolher um tema. Aí eu estava conversando com um aluno que formou, né? E aí a gente debatendo, aí eu tinha apresentado um tema para ele, ele falou assim, esse não é tão legal. Aí eu falei outro, que no caso seria o racismo no Brasil, a construção do racismo no Brasil, pegando os aspectos históricos, pegando a origem, né, quando os escravos foram trazidos para cá e como se sucedeu e, assim, claro, não tem justificativa, mas na época porque foi utilizado e como isso afetou a sociedade e afeta, né, brasileira até hoje. E aí pegando os autores que já escreveram sobre o assunto e com o intuito de mostrar para a sociedade de onde vem e desconstruir também, né? Porque a nossa sociedade, por mais que não tenha a intenção, ou tenha também, é racista, né? Mas isso muitas das vezes é por desconhecer de onde vem e como afeta. Sim. E aí o tema que você quer fazer é sobre o racismo. É legal esse tema que você falou. Isso. Agora, o que você precisa definir é exatamente esse recorte e converter isso em problemas de pesquisa. Entendeu? Você tem ideia já do seu problema de pesquisa ou ainda não? Qual o título do seu trabalho? Qual seria o título do seu trabalho? Talvez o desconhecimento do racismo eu acho que vai ficar muito Vago. Tem que vago. ser específico. Isso. É. Pode falando aqui um título qualquer aí que você pensa dentro do seu tema, não precisa ser certinho, não, que eu te ajudo agora. Qual que é um título que você pensa? Tipo, a formação do racismo na sociedade brasileira. Beleza, formação do racismo na sociedade brasileira. O seu problema poderia ser, por exemplo, quais os elementos interferem na formação do racismo da sociedade brasileira? Ok? Sim, ou como afeta a sociedade brasileira. Como o racismo afeta aí a sociedade brasileira muito Amplo. amplo, né? Se você for entrevistar um grupo específico, tá? Aí você fala assim, como o racismo afeta, aí você tem que entender, tipo assim, que grupo, em qual contexto, sabe? Por exemplo, como o racismo afeta estudantes universitários mineiros, tá? Ou na cidade de Belo Horizonte. Como o Uhum. racismo afeta os estudantes universitários da cidade de Belo Horizonte? Aí depois você separa um grupo aí de estudantes e investiga, entendeu? Sim, entendi. É importante, essa pergunta sua é excelente, assim. Por quê? Porque nisso eu já consigo mostrar para vocês que o trabalho de vocês tem que ter uma questão problema, que você vai ter que investigar e com um método que você vai ter que usar. Por exemplo, um estudo de caso, uma entrevista, né, uma pesquisação, vou produzir um documentário, etc. e tal. Entendi. Ok? Então, perfeito. Beleza, gente. A gente vai se falando, então, surgindo dúvidas aí. E depois vocês me dão um feedback aí, tá conseguindo evoluir, não tá, tipo, eu recebo mensagem a todo momento, assim, só demora um pouquinho, às vezes, para responder, mas em geral é 24 horas, tá?
Ok, gente? Fica com Deus aí, então. Ok. Boa noite. E a gente vai se falando aí. Boa noite, obrigado. Boa Obrigado. noite, obrigada. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite. A aula fica gravada, aí eu jogo lá no meu canal do YouTube e depois eu vou mandar o link para vocês do canal, tá bom? Ok. Ok. Falou. Tchau.